Vamos lá! Começamos o capítulo com uma arte em 8-bit do Saitama andando pelas ruas de alguma cidade. Que arte incrível do Murata! É impressionante que só nessa página já deu vontade de jogar um jogo 8-bit de One Punch Man. A mensagem que temos para a capa é que a resposta que o Saitama procura está sempre em seguir em frente. 必殺マジシルマジ殴り Yo, Geekers, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 186 de One Punch Man. Sim, pessoal, vamos então falar aqui sobre o novo capítulo de One Punch Man, esse confronto. Na verdade, nem foi bem um confronto, né? Mas esse confronto entre Genos e Saitama de uma forma sensacional. Logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal. Ajuda a gente a continuar crescendo aqui na plataforma, compartilhando os nossos vídeos, se inscrevendo, curtindo. Isso já ajuda a gente pra caramba. Se você puder também, pode se tornar membro. Você é bem-vindo para se tornar membro. E claro, né, se inscreva lá no meu canal Reacts do Geek Brasil, né, a gente tá acompanhando e reagindo a todos os animes por lá, tanto os de temporada quanto também os que a gente já comentou, né, os que já saíram, que já se tornaram clássicos. Então, o link tá na descrição, se inscreve por lá porque isso já ajuda a gente bastante. Vamos para o condomínio da Associação de Heróis e vemos uma conversa acontecendo. E se trata de Genos e Saitama com o Cyborg questionando que o Saitama havia se mudado para uma nova residência. O Careca responde que sim, porque afinal seu antigo apartamento tinha sido destruído. Dessa forma, Genos diz que pode pedir para a associação arrumar um AP maior. Mas Saitama se recusa, dizendo que queria o menor possível porque é mais confortável. Genos então responde que vai buscar as coisas dele amanhã, dando sinal para o Saitama que começaria a morar junto com ele. E o Careca pede para o Cyborg esperar. Saitama olha para Genos com um olhar incrédulo e responde ali ao Cyborg que esse AP é menor do que o anterior. É por isso que eles não podem morar juntos. Genos vai até o canto do apartamento dizendo que não precisa de muito espaço. Além de que, ele parado naquele lugar funcionará como parte da decoração. Saitama diz que isso é bizarro e é melhor não. E o Genos reforça que como discípulo ele precisa morar junto com o seu mestre. E o Careca questiona o Cyborg que é meio que tipo assim difícil aprender algo apenas visualizando sua forma de viver. Então, o Genos brota com uma pilha gigantesca de blocos de anotações. O que faz o Saitama ficar espantado com tantas notas sobre o seu cotidiano. Mas Genos muda de assunto, perguntando ao Saitama se não estaria disposto a verificar seus novos equipamentos e poderes junto com ele. O Careca diz que a proposta veio em um momento oportuno, porque ele estava saindo para dar uma caminhada e chama Genos para ir a um lugar maior. Os dois chegam em um campo aberto e Saitama comenta com Genos que existem muitos monstros soltos por aí. O Careca reforça que é mais fácil encontrar um monstro do que encontrar um besouro rinoceronte. Genos diz para seu mestre que a situação está mesmo complicada e que acabou de lidar com o monstro hoje. Os dois ficam frente a frente e o Saitama diz que o Genos pode começar quando quiser e assim Genos liga seu reator agradecendo seu mestre pela oportunidade. Genos, através do seu reator, cria um brilho gigantesco que ofusca a visão do Saitama. Mas, mesmo assim, o Cyborg parte para cima do Careca. O herói de classe S coloca uma puta pressão ali no soco, meio que na cara do Saitama para lhe acertar. Mas o Careca não consegue abrir os olhos devido ao grande brilho do Genos. O Cyborg para o golpe bem quando ele ia acertar a cara do Saitama, apagando o brilho. O impacto do soco levanta vários destroços ao fundo. Mas Saitama pergunta a Genos o que aconteceu, como se quisesse saber por que não continuou com o golpe. Então, em um quadro absurdo do Murata, vemos o estrago feito pelo soco do Genos. Assim, descobrimos que o ataque do Cyborg não deveria ser parado, mas sim que era o ataque causado com uma bruta destruição ao fundo. Dessa forma, nosso Careca questiona o herói de classe S se não terminaria o soco. Cara, foi muito legal como o Murata utilizou essa cena, utilizou esse momento para criar esse paralelo
com o começo de One Punch Man, né? Quando o próprio Genos desafia o Saitama para um combate, para uma luta, e a gente vê aquele momento que ele dá aquele soco, né? E que o Genos vê aquele soco enorme, né? Aquela buta mão na cara dele, né? E temos assim o paralelo, e a mesma coisa, a mesma cena acontece, gera um impacto no fundo, né? Gera um impacto ali no cenário, mas o Saitama não sente nada, não tem nenhuma diferença ali entre um golpe e o outro, né? O Careca, a força ali do Careca é surreal, né? Aquilo na época que era algo já absurdo, era apenas uma fração do seu poder. E aquilo criou uma imagem absurda de poder na mente do Genos, né? Aquilo que ele ficou buscando durante todo esse tempo era apenas um fragmento da força do Saitama. O Cyborg então alcançou aquela imagem e mesmo assim não surpreendeu o Careca. O Saitama nem sequer saiu do lugar, ele nem sequer ficou surpreendido pela força do Genos. Genos confirma que isso já bastava e que se continuar a lutar apenas sujará a roupa do seu mestre. O Cyborg diz que quer falar outra coisa com Saitama e questiona se ele próprio havia ficado mais forte. E o Careca responde que havia ficado sim, um pouco mais forte. Afinal, ele trocou as peças da sua armadura. Era mais do que natural se ficasse mais forte. Saitama se aproxima da beira da colina e se senta, enquanto Genos se aproxima também, mas ainda fica em pé, lhe dizendo sobre o questionamento do mestre de ter ficado mais forte apenas por ter mudado suas partes. O Careca pergunta se Genos está deprimido e percebe que, como mestre, deveria dar uma palavra de encorajamento para o jovem. Então, de todas as coisas que o Saitama poderia elogiar o Genos, ele decide elogiar as luzes que agora saem da sua armadura. Ele continua achando que tá mandando bem demais nos elogios, dizendo que independente de ter ficado mais forte ou não, pelo menos Genos havia sido impressionante. Por dentro, Saitama está pedindo desculpas a Genos por não conseguir pensar em mais nada. Genos fica frustrado com as palavras que seu mestre tem para lhe dizer e pensa que havia observado Saitama e percebeu algo. Em nenhum momento Saitama se preocupou com sua força, mas apenas o brilho da sua armadura lhe obrigou a fechar os olhos. Seu poder não causou preocupações ao seu mestre. Então, aos pés do Genos, um besouro aparece. Mas o Cyborg está perdido em seus pensamentos e vai para uma depressão ainda maior, dizendo que o Saitama nem notou seu crescimento, que na verdade ele nem se importa. Genos pensa que é aprendiz do Saitama há mais de 2 meses e se questiona se o ponto de vista do sensei ele não havia crescido nada. O Cyborg diz que estava meio chateado com isso e que na verdade ele ainda está muito abaixo do sensei e que não pode ignorar essa sensação de estagnação. Caraca, o Genos ele evoluiu tudo isso em menos, na verdade ele mais ou menos 2 meses. E ele ainda acha pouco, cara, ele ainda acha pouco porque o Saitama não lhe reconhece, né? Só que também, né, o Genos não se ajuda, né? A diferença entre o Genos e o Saitama é como uma formiga e um ser humano, né? A formiga ela pode crescer o máximo que ela possa crescer ali e tudo mais em questão das características de uma formiga, mas ela vai continuar pequena. Para o ser humano, uma formiga vai continuar sempre sendo pequena, né? Para nós é impossível notar a diferença de poderes ali, ou até mesmo ali, de força entre uma formiga menor e uma formiga maior, né? Para nós, tanto faz. E é a mesma coisa que acontece com o Saitama. Quando o Saitama observa uma habilidade, um poder de qualquer personagem, ele acha equiparado. Ele é da mesma fala que a Tatsumaki e a Fubuki possuem o mesmo nível de habilidade. O que deixa a Tatsumaki possuída ali na forma como o próprio Saitama diz sobre os seus poderes. E o que tudo pra ele acaba dando na mesma, né? Acaba dando ali no mesmo significado, já que as habilidades não fazem tanto efeito contra ele
como deveria fazer. Genos então chama o Saitama e começa a desembestar de falar que por causa da sua fraqueza, o sensei havia lhe dado a tarefa de almejar o top 10 do ranking dos heróis. Mas, para ser honesto, recentemente ele tem se sentido preso em sua situação atual, onde está competindo em um nível bastante baixo em comparação ao Saitama. Se não fizer algo, nunca terá a força que deseja. Ele não tem certeza se algum dia conseguirá a força que está buscando. Então, Genos esteve pensando e decidiu mudar o ambiente em que vive. E complementa dizendo que uma nova organização de heróis está sendo estabelecida em um futuro próximo, a New Heroes. Genos acredita que essas histórias sobre a origem da associação de heróis tenha chegado aos ouvidos do sensei. Com agido rápido ali do aumento dos incidentes causados por monstros, o magnata Agoni se manifestou e o setor político e empresarial se uniram para criar a associação de heróis. No entanto, após 4 anos de fundação, muitos começaram a questionar as políticas e a estrutura operacional da associação. Incidentes de destruição excessiva durante as batalhas e o subsequente desvio de fundos de doações por parte de alguns heróis se tornaram cada vez mais comuns, sendo vazados pela mídia. Genos continua dizendo que a mídia está tentando disfarçar essas questões com reportagens tendenciosas, mas atualmente eles estão lançando comerciais e tentando melhorar a imagem da associação. O herói reforça que isso não vai funcionar. Os escândalos que estão prestes a serem vazados pela associação podem ser fatais para eles. Se eles não mudarem a situação atual, a associação de heróis pode acabar falindo. Por falar nisso, há um novo grupo de heróis que está começando a se movimentar, chamado de New Heroes. Dizem que essa associação de heróis já fez contratações de talentos internos e possui um sistema eficiente para lidar com ameaças de monstros, além de oferecer tratamentos privilegiados aos heróis filiados. Eles mencionaram que pretende aproveitar a expertise desenvolvida pela Associação de Heróis e aprender com os erros cometidos para construir uma organização de heróis ainda melhor. Saitama então questiona Genos quem havia lhe dito e o Cyborg responde que foi um recrutador da New Heroes. Ao se juntarem a New Heroes, os heróis não são mais chamados de heróis profissionais, mas sim de New Heroes, com uma continuação ali do Genos. Parece que o número de candidatos a New Heroes já ultrapassou em 2000, em comparação aos 600 heróis profissionais atualmente contratados pela Associação de Heróis. Genos diz que eles estão abordando até mesmo os excelentes heróis profissionais afiliados à associação, então pode haver alguns que se transfiram da classe S para a New Heroes. Saitama diz que ainda não vieram falar com ele, mas Genos continua dizendo que além disso, parece que há muitos talentos que não se destacaram até agora e não são conhecidos pelo público. Mas eles estão programados para se juntarem a New Heroes, porque isso lhe dará uma possibilidade de obter dicas para se tornar mais forte a partir dessas pessoas. Saitama questiona Genos por que o Cyborg quer ficar mais forte e se é por causa da sua vingança. Genos então confirma, dizendo que tudo que faz é para derrotar o Cyborg louco de identidade desconhecida, que roubou tudo dele há 4 anos. O herói se pergunta se aquele Cyborg ainda está vivo, talvez ele já tenha sido destruído por alguém há muito tempo. Ele informa que, examinando os dados desde a fundação da Associação de Heróis, não encontraram nenhuma informação sobre ele. No entanto, os registros da época do incidente ainda existem e ele está registrado como um monstro extremamente perigoso. Saitama apenas comenta que seria bom se ele mesmo não tivesse derrotado, em vez de um herói profissional. Genos diz que o Cyborg não possui uma força comum. Se o Sensei tivesse lutado contra o Cyborg enlouquecido, talvez o Prota tivesse uma chance de vencer. Se realmente tivessem lutado, esse adversário forte deveria estar na memória do Sensei. Saitama se questiona se Genos está mesmo bem e pensa que mal se lembra dos monstros que derrotou durante a sua jornada. O Prota pergunta se o Genos atual não pode vencê-lo e Genos responde que não sabe ao certo, mas se ele o encontrar, então tudo vai colidir. Assim, Genos diz que está pensando em se transferir para New Heroes porque quer vencer com toda a certeza. Saitama diz para Genos que entende e lhe deseja boa sorte, mas Genos diz que na verdade eles estão lhe pedindo do lado da New para apresentar alguém que ele avalie positivamente.
Genos questiona se o Sensei não tem nenhuma ligação particular com a Associação de Heróis, que tal então se juntar a New Heroes junto com ele? Saitama fica em silêncio ponderando a proposta e Genos continua dando as informações sobre que se for sua recomendação, provavelmente o Sensei receberá um tratamento de alto nível. Genos diz que parece que a associação ainda não valoriza muito o Saitama e questiona então o que ele achava. Saitama pondera um pouco mais. Um silêncio permanece por alguns segundos e então o Sensei dá a sua resposta. O careca então responde que não quer fazer isso porque será algo muito trabalhoso. E Genos responde que também não fará, jogando toda a sua motivação no lixo. Caraca, foram 11 páginas do capítulo do Genos levantando sua motivação para ir para New Heroes, né? Dando todas as justificativas, falando ali sobre as possibilidades, o que poderia fazer, o que realmente a New Heroes poderia lhe proporcionar, toda a sua situação realmente perante a associação, para lidar, tudo que ele pode possuir com a New Heroes para conseguir acabar com o Cyborg enlouquecido, pra no final desistir porque o Saitama não vai. 11 páginas, cara. 11 páginas que o Murato e o Wano fizeram a gente passar por isso. Mas faz parte da piada, faz parte do que é o One Punch Man. É isso que é ter opinião própria. Mas, no meio dessas, digamos assim, no meio dessas páginas, os pensamentos do Genos foram externados de uma forma como nunca nesse capítulo, né? As pistas realmente, e a gente observa que cada vez mais as ações do Genos apontam para que ele possa ser o Cyborg enlouquecido, o que reforça ainda mais o que estamos vendo atualmente na webcomic. Fica calmo que eu não vou dar aqui spoilers da webcomic, mas está reforçando bastante sobre o que nós estamos acompanhando agora na webcomic. Veremos agora também o início de uma das sagas mais legais de One Punch Man e eu tô ansioso para ver o design de um novo personagem que tá surgindo por aí. Então, com uma opinião que muda que nem folha quando o vento lhe bate, Genos decide ficar na associação e assim o capítulo termina.